Continuamos com mais alguns problemas que eu selecionei nesse livro e basicamente a pergunta desse problema são as mesmas perguntas feitas aqui. Primeiro você precisa determinar o equilíbrio e aí eu vou dar duas opções para a gente fazer isso e depois de determinar o equilíbrio nós vamos responder essas outras duas perguntas aí que são teóricas. Então, dado esse sistema, onde eu tenho um colar que pode deslizar sobre essa barra, o colar é chamado de A, a massa desse colar é de 2 kg, o peso eu já coloquei aqui do lado, calculado, e eu tenho uma força aplicada nele, uma força horizontal, e essa força precisa equilibrar esse sistema. Então eu tenho 3 forças que estão relacionadas aqui. Para fazer esse diagrama, nós temos uma força que é o próprio peso, outra força que está relacionada com a força aplicada e uma terceira força que basicamente é a reação que a estrutura BC vai aplicar sobre o corpo. Então aqui eu tenho o ponto A e eu tenho as 3 forças representadas, onde a horizontal é F, a vertical é P e a inclinada é o R. Como essa barra tem uma inclinação de 30 graus, a força também tem uma inclinação de 30 graus. A partir disso a gente consegue determinar o somatório das forças em X e em Y. Os dois precisam ser iguais a zero, então eu tenho que a força da reação vai ser decomposta em R cosseno de θ e em R seno de θ. R seno negativo porque aponta para a esquerda e o R cosseno positivo porque aponta para cima. Então, essa é a primeira força. A segunda força é a força horizontal F, unicamente F, e por fim, a gente tem uma força apontando para baixo, que é a força do peso, 19,6. E são só essas duas forças em cada uma das equações. E isso torna muito fácil, porque na verdade aqui eu já tenho a resposta de uma, né? O R vai ser igual a 19,6 dividido por cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então vai ser 2 vezes 19,6 dividido por cosseno de 30. Então isso vai dar aproximadamente 22,63 newtons. Esse valor nós substituímos em cima e automaticamente conseguimos obter F também. Então, substituo esse valor em F. E com isso nós vamos obter o valor de F, que vai ser 22,63 dividido por 2. Então isso vai dar aproximadamente 11,3 newtons. E com isso nós já encerramos. Mas eu quero dar uma outra opção, que é o seguinte: nós podemos inclinar esse sistema e passar a trabalhar com ele agora em T e em N, que vai ser basicamente o sistema relacionado à barra. Com isso, o que vai acontecer é que as forças que antes não tinham nenhuma inclinação passam a ter. Então agora eu tenho aqui o R dado no próprio eixo. Então aqui eu já sei que eu tenho um R, mas as forças F e a força peso passam a ter uma inclinação. Então, em função disso, eu vou ter agora um F cosseno de 30, que é a inclinação dada, e aí lembrando que essa daqui é a força F decomposta, e essa daqui é a força P decomposta também. Então, eu vou ter aqui duas forças a mais, né? Duas forças decompostas. Então, com isso, o F vai ter uma componente em cosseno de θ,
apontando aqui nesse sentido e nesse sentido. E aí eu tenho a regra da ponta cauda. Então, com essa curvatura que foi feita ou melhor, com essa inclinação que foi feita, eu vou ter ali o ângulo de 30 graus, né, nas duas forças. E com isso eu consigo que, através do cosseno, eu encontro a força F horizontal em relação a esse novo plano. E com F seno, eu encontro ela na vertical. Depois o peso que está aqui vai ter as duas componentes negativas. Então eu vou encontrar aqui agora um peso seno de θ para vertical e um peso cosseno de θ, ou melhor, seno de θ para horizontal e cosseno de θ na vertical. Então, com isso, nós temos todas as forças dadas aqui. O que acontece? Na primeira equação, eu já tenho o valor da força peso, no caso. Então, daqui eu consigo construir essa expressão e calcular o valor da força F, que vai ser o mesmo valor de cima. Lembrando aqui que o P é 19,6. Então, tem aqui 19,6 dividido pela tangente de 30. Seno dividido por cosseno é tangente. Então, eu vou obter o mesmo valor lá de cima. E aí eu tenho F igual a 11,3 newtons. E depois disso, eu substituo esse valor embaixo, porque eu já tenho, né, o valor de F e o valor de P. Então, percebam que com isso nós encontramos o R. E aí eu vou ter R igual a 11,3 vezes seno de 30, que é meio, menos 19,6 vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. E aí isso vai dar também o mesmo resultado, que é, ou melhor, menos não, mais. Então, nós chegamos no mesmo valor. E aí ele pergunta se o valor da força F determinada, aplicada no colar, se esse valor for aplicado, né, de força, o colar vai se mover? Lógico que não, porque a gente está calculando no equilíbrio. E depois ele pergunta, se F é maior do que esse valor, o que vai acontecer? Logicamente ele vai subir. Se for menor, o colar desce. Então, basicamente, se essa força aplicada for maior do que o equilíbrio, ela vai mover o colar. Se ela for menor, o colar vai deslizar para baixo, né, pela ação da força-peso. Então, bastante tranquilo também. E aí nós vamos agora para o próximo. Nessa próxima questão, ele dá essa estrutura e pede para a gente calcular o valor da força F que mantenha toda essa distribuição em equilíbrio. Então, basicamente, nós temos aqui 3 forças agora que precisam ser avaliadas, que são as seguintes. Eu tenho uma força aqui que está puxando esse poste para baixo. Depois eu tenho ali uma força P, que é a força aplicada que a gente está procurando. E eu também tenho uma força que atua para baixo, empurrando esse poste. E aí eu vou chamar essas 3 forças aqui de P, como está dado ali.
a força no cabo AB de TAB e a força no poste eu vou chamar de FAC, o poste AC. Por que eu estou chamando de TAB? Porque é um cabo, então precisa estar tracionado. E em AC eu não vou chamar de T de tração, porque provavelmente isso vai estar comprimido. Então a lógica é que não seja uma tração. Então nós vemos aqui que nós vamos decompor essas forças P e TAB em duas, uma em relação à vertical e outra em relação à horizontal. Na força TAB, ela vai fazer um ângulo aqui de 60 graus com o cosseno de 60, positivo que aponta para a direita. Na força P, um ângulo de 10, negativo porque aponta para a esquerda, e essas são as duas únicas forças. Em relação à vertical, se eu usei o seno, o cosseno, agora eu vou usar o seno. TAB agora aponta para baixo, então é negativo. Em relação a P, ele também aponta para baixo, então vai ser positivo. E a última força que faltou é a força FAC. Então nós temos aqui toda a estrutura, com todos os sinais negativos embaixo e um positivo em cima. Então, o P foi dado que é 800. Com isso, nós conseguimos resolver a primeira equação e imediatamente obter o valor de AB, de TAB especificamente, que vai ser o 800 vezes cosseno de 10 dividido pelo cosseno de 60. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter 1.576 newtons. Agora, com esse valor, mesmo que nós façamos a substituição... fazer uma substituição na equação de baixo, eu vou ter o seguinte agora. Menos 1.576 e o 800. Então, com isso, nós vamos encontrar aqui 1.576 vezes seno de 60, mais 800 vezes seno de 10. Ele é negativo, eu passo para o outro lado positivo, mas aí, como eu vou ficar com menos FAC, esse valor então vai ficar negativo também. E aí isso vai dar 1.500 newtons. Então, essa é a primeira pergunta que ele faz. Eu vou chamar isso aqui de A. E existe uma segunda pergunta que é o seguinte: sabendo que a força FAB é igual a 2 kN, a força máxima que a AB pode suportar. Aí, em vez de chamar de FAB, eu vou chamar de T, porque é tração. FAC pode suportar uma força máxima de menos 3,5 kN. Então, a partir disso, a pergunta é: qual é a máxima força P que pode ser aplicada nessa estrutura? Percebam que aqui a análise é em relação à força P agora. Qual é a força P máxima que nós podemos aplicar? Como a análise já foi feita ali, eu vou pegar e repetir esses valores. E da primeira equação nós vemos que é possível isolar um valor para P. Então, a partir disso, eu tenho aqui que P vai ser igual a TAB vezes cosseno de 60 dividido por cosseno de 10. Então, isso é P aqui em cima. Embaixo, nós temos que fazer esse sistema ficar em função agora de TAC, ou de FAC sozinho. Então, para isso, eu vou multiplicar em cima por seno de 60, embaixo por cosseno de 60 e somar. Ok?
deixar isso escrito aqui. Então, aqui da primeira, nós temos isso. E agora, multiplicando por seno de 60 e por cosseno de 60 e somando, nós vamos ter o seguinte: menos P cosseno 10 seno 60 menos P seno 10 cosseno 60 e menos FAC cosseno de 60. Então, menos esse. Daqui, a gente pode isolar um valor para FAC. Isso vai ficar da seguinte forma. Ou melhor, para FAC não, né? Para P. Então, eu tenho aqui que P vai ser igual a FAC cosseno de 60 dividido por cosseno de 10 seno de 60 mais seno 10 cosseno 60. Interessante perceber de novo que aqui eu tenho uma propriedade de senos. Então, eu tenho seno de A mais B. Então, ao invés de fazer essa conta toda, A é 10, B é 60, ou B é 10 e A é 60, tanto faz a ordem aqui. E nós temos, então, 170, ok? Evita um pouquinho de contas isso. Então, é interessante que vocês visualizem. Lembrando que seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Que é um pouquinho diferente do cosseno, né? Que é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Então, daqui, o que nós fazemos é substituir todos os valores que foram dados. Com isso, eu tenho aqui que P é igual a 2 vezes cosseno de 60 dividido por cosseno de 10, 2 kN. Isso vai dar 1,015 em kilonewtons também. E aqui eu vou ter a mesma coisa. Então, FAC é menos 3,5, cosseno de 60 é meio, e aqui eu vou ter o seno de 70. Então, isso aí vai dar 1.862. Ou melhor, 1,862 kilonewtons e negativo porque é compressão. E aí, então, a maior força que pode ser aplicada é essa daqui, que é a menor. Então, com isso, nós encerramos esse e vamos para mais um. Então, aqui nós temos agora 3 partes nesse exercício, algumas fáceis, outras mais difíceis. Na verdade, aqui eu tenho 2 sistemas. Um sistema de um vaso preso por uma corda, um sistema de um vaso preso por 2 cordas agora inclinadas. E aí, na primeira pergunta, ele quer saber qual é a força nesse cabo. Na primeira pergunta. Na segunda, ele quer saber a força nesse sistema aqui de 2 cabos. E aí, depois de comparar isso, nós vamos aplicar uma força de vento nessa estrutura e ver qual estrutura é a estrutura mais resistente diante dessa situação.
Isso, logicamente, é muito perceptível e aplicado para nossas estruturas. Então, aqui, vamos deixar essas imagens aqui para baixo. E aí vamos analisar o primeiro sistema. É dado que o que nós queremos saber aqui é o FAB. A primeira pergunta. A massa desses vasos é de 175 newtons. E a partir disso a gente calcula. Então, o nosso sistema aqui é muito simples. Eu tenho um corpo que está no ponto A. Ele possui um peso, que eu vou chamar de peso aqui, só peso. E ele possui uma tração, que é a tração AB. E aí já é dado o nosso sistema. Então, só temos somatório de forças em Y igual a zero, que é igual a TAB menos P. P já foi dado, é 175. Então, TAB é igual a 175. E essa é a primeira pergunta. Na segunda, agora, nós vamos avaliar o outro sistema com os cabos. Então, percebam que agora eu tenho aqui um cabo inclinado para um lado, o outro cabo inclinado para o outro lado, e a força a peso continua atuando no mesmo sentido. E o peso é o mesmo, né? Eu só tenho um vaso. Então, eu tenho peso, uma força TCE, uma força TCD. O ângulo que ela faz com a vertical, com a horizontal, né? Talvez é melhor até com a horizontal. Vai ser dado da seguinte forma. Eu tenho 30 na horizontal e 40 na vertical. Então, eu tenho aqui um triângulo 3, 4, 5. Então, isso quer dizer que o meu seno é 4 sobre 5 e o cosseno é 3 sobre 5. Agora, eu não tenho só forças verticais mais, então eu vou precisar fazer o somatório das forças em X e o somatório das forças em Y. Então, perceba que em X, eu tenho aqui que TCE vezes o cosseno, que é 3 sobre 5, que é 30 sobre 50, ok? Mas como eu vou simplificar, não tem problema eu usar o 3 sobre 5 que eu vou obter a mesma coisa, tá? Basicamente eu tenho 3, 4, 5 multiplicado agora por 10, né? E a força TCD, ela é igual, só que agora é negativo. Na vertical, então, eu vou ter 4 sobre 5, positivo para as duas, porque as duas apontam para cima, e menos o peso, que é 175, eu já vou deixar do outro lado. O que nós vemos aqui da primeira equação é que TCE é igual a TCD. E substituindo esse valor na segunda equação, então eu vou ter aqui a soma, né? Ou de TCE ou de TCD. Então isso vai dar 4 mais 4 dividido por 5, que vai ser 8. 8 TCE dividido por 5 vai ser igual a 175. Então vou multiplicar por 5, dividir por 8. Isso aí vai dar 109. Então eu tenho aqui que TC é igual a 109 newtons. E lembrando, se TC é igual a 109, TCD também é igual a 109, o que já era esperado. Afinal, é um sistema em equilíbrio com as mesmas distâncias. Aí agora vem a pergunta C,
que é mais complicada, porque ela diz o seguinte: nesse sistema que tem dois cabos, ele pode ser mais resistente, né, para vasos adjacentes não baterem um no outro sob ventos fortes. E ele pede para explicar, considerando a aplicação de uma força do vento horizontal P nos pontos A e C, quer dizer, nos dois sistemas de vasos, e comparar os valores de P necessários para produzir o mesmo deslocamento horizontal. E aí ele sugere aqui que você use 10, mas pode ser outros deslocamentos. Então, para isso eu trago aqui as imagens para nós analisarmos esses diagramas. Na verdade, a gente vai construir esse diagrama. Então, considerem numa primeira análise o vaso mais simples, que é o vaso que só tem uma corda, um cabo, né, aplicando o equilíbrio sobre ele. Então, nessa situação, se eu considerar aqui um deslocamento de 10 centímetros, isso quer dizer que a posição de equilíbrio aqui, ele não vai estar mais reto, ele vai estar inclinado agora com 10 centímetros na horizontal, que é o que está sendo mostrado aqui. Então, ó, eu tenho 10 centímetros na horizontal e o cabo tinha 40, né? Esse cabo aqui tem 40. Diferente desse aqui, ó, que tem 50. Esse tem 50, mas esse tem 40. Então, quando eu faço essa inclinação agora, eu tenho aqui um triângulo com 40 na hipotenusa, 10 na horizontal, e preciso descobrir esse H. E isso para quê? Para montar o meu sistema de equações, porque agora eu não tenho mais só uma força na horizontal e nenhuma, ou melhor, não tenho mais forças na vertical e nenhuma na horizontal. Eu tenho diferentes forças que estão sendo aplicadas aqui. Então, o peso continua, melhor, o peso não, né? Ele está chamando de força P. E aí eu vou manter a regularidade aqui, mas não se confundam, que não é o peso, né? É a força P. Ela atua na horizontal e eu tenho uma componente agora aqui de TAB que também é horizontal e aponta para a esquerda, né? Tá dado aqui nesse diagrama que eu fiz. Então, com isso, eu tenho que eu preciso fazer a conta agora de quem é esse H, né? Então, calculando nesse triângulo, vou fazer aqui no canto de vermelho, eu tenho que 40 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais H ao quadrado. Então, isso me leva a um H igual a 40 ao quadrado menos 10 ao quadrado, que vai dar 38,73. Então, com isso, nessa primeira situação aqui, como eu quero a horizontal, seria o seno. E o seno é 10 sobre 40, que é 1 sobre 4. Então, nós temos aqui o primeiro sistema de forças. Depois, eu tenho a força TAB agora com o cosseno, que vai ser o 38,73 sobre 40, menos o peso, que é 175, igual a zero. Então, essas são as duas únicas forças. E aí nós vemos que daqui de baixo eu consigo obter TAB, porque ele vai ser dado diretamente daí, né? Então isso vai dar 180,73 newtons. Substituindo aqui em cima, nós vamos ter o valor de P, que é a força ali do vento, igual a 180 vezes 10 dividido por 40, vai dar 45,18 newtons. Então, para deslocar 10 centímetros e manter o sistema em equilíbrio, a força aplicada sobre esse sistema
é uma força de 45 newtons e a tração no cabo vai ser uma tração de 180. E a partir disso agora nós vamos testar a mesma coisa para o sistema 2, que tem 2 cabos. E aí observem o seguinte: quando eu aplicar uma força de vento aqui, esse vaso vai deslocar 10 centímetros. E esse deslocamento de 10 centímetros vai empurrar esse cabo da direita para lá, se o vento vier da esquerda para a direita, ou empurrar esse cabo CD para a esquerda, se o vento vier da esquerda para, ou melhor, da direita para a esquerda. Em qualquer situação, um dos cabos vai ser anulado, porque quando eu empurro um cabo, eu comprimo ele. Cabos não suportam compressão, então um deles vai ser anulado e não vai resistir a força nenhuma. O outro vai resistir toda a força do sistema e vai aumentar essa distância de 30 agora para 40, porque eu tive um deslocamento de 10, mas percebam o seguinte, se ele vai deslocar 10, então ele deve fazer uma mudança na sua distribuição, porque o tamanho do cabo não pode aumentar. Então, quando nós olhamos aqui, lembrando que eu tinha um triângulo aqui 3, 3, 4, 5, então esse cabo tem 50 centímetros, ele vai manter os 50. Se eu deslocar 10 aqui, então eu vou ter agora 40. E aí eu vou formar um triângulo 50, 40 e eu preciso descobrir qual é essa altura. Fazendo essa conta, não precisa nem raciocinar muito, né? Muito lógico. Se eu vou deslocar 10 centímetros aqui de um triângulo, se eu vou aumentar 10 em cima, para ele manter os 50, eu vou ter que tirar 10 aqui dos 40. Então eu vou ter um triângulo, de novo, 3, 4, 5, só que agora em posicionamentos diferentes. Então, ó, 40 na horizontal, 50 no inclinado, eu vou ter 50 ao quadrado menos 40 ao quadrado, que vai ser 30, porque o triângulo precisa continuar sendo 3, 4, 5. Não tem mistério nisso. O que vai acontecer nesse diagrama? Essa força aqui, ó, como o vento está vindo da esquerda para a direita, ele vai tracionar o primeiro cabo e eliminar o segundo. Então, o segundo cabo, na verdade, não resiste a força nenhuma. E aí nós fazemos de novo o somatório dessas forças. Então, na horizontal eu tenho a força P, que aqui, na verdade, ele está chamando até de P1 e P2. Eu vou manter essa nomenclatura, então. Então, a força P2 aplicada ali para a direita e a força no cabo TCD, onde eu vou precisar aqui obter o cosseno. Então ele vai ser 40 sobre 50, ou 4 sobre 5. Então essas são as duas forças. Na vertical, eu vou ter também duas forças, né? A força do TCD, que agora é positiva, e vai ser o cosseno, ou melhor, o seno, né? 30 sobre 50, ou 3 sobre 5. E isso já vai ser diretamente igual ao peso. Então, da segunda equação, eu tiro que TCD vai ser igual a 175 vezes 50 dividido por 30, que vai dar 291,6 newtons. E substituindo em cima esse valor, multiplicando por 40 dividindo por 50, eu vou ter então que a força P2 vai ser uma força de 233,33 newtons. Então percebam que esse sistema ele precisa de uma força muito maior para deslocar 10 centímetros, né? Essa força aqui, ela vai ser 5 vezes maior para deslocar os mesmos 10 centímetros. Então o sistema B é muito mais estável. Por isso a aplicação desse sistema é a melhor opção para a nossa análise. Nesse próximo, ele pede aqui para determinar a força no cabo
CBD, sabendo que a força no cabo AB é de 450 newtons. Então a tensão aqui no cabo AB é igual a 450 newtons. Esse aqui talvez seja interessante eu mostrar uma outra coisa antes. Antes dessa questão, tem uma outra questão perguntando sobre esse sistema aqui, onde eu tenho um cabo, ou melhor, eu tenho dois cabos, né? Uma força aplicada em um e uma tração aplicada nos outros dois, e eles fazem dois ângulos θ e alfa. E aí a pergunta é: quais são esses ângulos? Se nós analisarmos esse sistema em relação à sua aplicação de forças e decompor essas forças em um plano, né, no plano inclinado aqui, então eu tenho aqui um plano Tn. Se eu fizer o somatório dessas forças em N igual a zero, nós vamos obter o seguinte: eu teria ali T seno de θ menos T cosseno de alfa igual a zero. Com isso, passando o T seno para o outro lado, ou melhor, o T cosseno para o outro lado, eu vou obter que T seno de alfa é igual a T cosseno de alfa. Então os T são eliminados e, na verdade, não cosseno, né? Fiz errado aqui é seno. E aí eu vou ter que seno de alfa igual a seno de θ. A única possibilidade disso acontecer é que alfa e θ sejam iguais. Não, melhor, não é a única possibilidade, mas nessa situação, nesse arranjo aqui, a única possibilidade é essa. Então, com isso eu vejo que θ e alfa são iguais. Por que eu estou contando essa história? Porque aqui, se eu passar uma reta que vai dividir essa figura aqui no meio, vai ser difícil desenhar isso no meio. Isso, aproximadamente isso aqui. O que vai acontecer? Eu sei que aqui embaixo eu tenho 30. Então, ao longo dessa reta aqui eu tenho 30. Se está sendo dito aqui, vou desenhar mais aqui. Então eu tenho esse ângulo e eu tenho esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ e tem esse outro que eu vou chamar de alfa. Então a melhor coisa a fazer, eu vou copiar essa figura para deixar esse desenho aqui para vocês. Então, isso aqui é o dado. Então vamos lá. Então esse daqui é o ângulo formado. Se eu continuar a extensão da reta. Então eu tenho aqui um ângulo que eu vou chamar de alfa, um outro que eu vou chamar de θ. Além disso, eu tenho o ângulo completo, que eu vou fazer ele aqui em vermelho, que é o 30 graus, né? É o mesmo 30 graus que está dado aqui na ponta. Só que está escrito aqui, ó, que ele faz 10 com a horizontal. O cabo BC tem esses 10 graus aqui, laranja. Com isso, θ só pode ser 30 menos 20. Ou melhor, 30 menos 10, que é 20 graus. Então, até aí, ok. E isso é uma coisa visível de cara, mas quem seria a alfa, né? Essa que é a pergunta talvez difícil. Mas por esse problema aqui, nós vemos que alfa tem que ser igual a θ.
Então, daqui nós tiramos que θ é igual a alfa por essa prova que nós fizemos aqui. Eles precisam ser ângulos iguais. Então, a partir disso, nós conseguimos agora fazer o somatório das forças em relação a esse sistema que foi dado. Mas, de novo, é interessante para fazer essa soma, pegar esse eixo inclinado, né? Então, fazer a soma em relação a esse eixo aqui, ó. Que é o eixo inclinado em relação ao cabo AB. Então, fazendo isso, eu vou ter então somatório de forças em relação a T, que é tangente igual a zero. Então, eu tenho aqui que a força no cabo BD, também posso desenhar essas forças aqui, ó. Então, eu tenho uma força no cabo BD, tenho a força aqui no cabo BC, e tenho a força no cabo AB. Então, eu vou fazer o somatório dessas forças em relação a N ou a T. Se eu fizer em N, a única coisa que eu vou descobrir é que TBD é igual a TBC. Então, isso não vai adiantar nada, porque eu não tenho valor de nenhuma das duas. Agora, se eu fizer em T, eu já tenho o valor da força TAB. E aí, isso sim vai ser um adianto. Então, fazendo o somatório dessas forças, eu vou ter o seguinte. Eu já sei que as duas são iguais, então eu vou chamar de T. Então, T cosseno de 20 menos T cosseno de 20 também vai ser igual a... Ou melhor, vou somar TAB, né? Então, mais TAB. E aí, isso é igual a zero. Com isso, eu já tenho o valor de TAB, que é 450. Se eu passar os T cosseno para o outro lado, eu vou ter 2T cosseno de 20. Então, eu vou ter aqui que o T vai ser igual a 450 dividido por 2 vezes cosseno de 20. Então, isso aí vai dar 239,4 newtons. E aí nós terminamos mais um. Percebam que a dificuldade aqui é basicamente vocês identificar os ângulos alfa e θ. Então, indo para mais um, agora eu tenho um sistema aqui de equilíbrio de duas caixas, sendo uma inclinada e outra num plano horizontal. E eu preciso determinar as forças aplicadas nesse sistema para que ele mantenha a sua condição de equilíbrio. Basicamente, essas são as perguntas que nós vamos responder. E aí, observem que, para isso, eu preciso determinar o equilíbrio em dois sistemas diferentes. Porque no primeiro sistema, eu tenho uma quantidade de forças. No segundo sistema, eu tenho outra quantidade de forças que elas estão relacionadas basicamente ao plano inclinado e ao plano horizontal. Então, por isso que eu preciso determinar dois sistemas. Eu coloquei o desenho aqui, acho que de um só. Que é o do plano horizontal. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai determinar um sistema de forças para o ponto A e um para o ponto B. O ponto B está aqui, na verdade. Esse é o ponto A. Então, a gente vai fazer assim. Então, observem que no ponto A, que é o primeiro, eu estou no plano inclinado. Então, eu tenho uma força de tração AB, uma força peso do bloco A e uma força reativa do plano inclinado, né? Que elas estão dadas aqui, de uma forma um pouquinho ruim, o jeito que ele colocou, mas enfim. Como o plano está inclinado de 45 graus, a força, a reação vai também estar inclinada em 45 graus. No bloco B,
é muito mais simples visualizar, né? Eu tenho o peso vertical, tenho a reação vertical, tenho a força agora puxando o bloco B, que vai ser a força TBA, e TBA precisa ser igual a TAB, então a gente vai chamar só de T. E além disso, eu tenho uma força P aqui, que vai dar o equilíbrio desse sistema. Né? Quando a gente vê a pergunta, ele fala, determina a força P necessária para segurar os blocos no equilíbrio, na posição de equilíbrio, e mostre as reações entre os blocos e as superfícies. Então, quer dizer, é necessário aqui calcular todas essas variáveis. E observem que a única coisa que ele dá é o peso dos blocos. Então, ou melhor, não o peso, a massa, né? A massa do bloco A é igual à massa do bloco B, e isso é igual a 100 libras. Não, na verdade ele dá o peso, sim. Então, o peso de A e o peso de B é igual a 100 libra-forças. Ele está falando de peso aqui, na verdade. Então, a partir disso, a gente monta, né, os dois sistemas para calcular o somatório das forças em X e o somatório das forças em Y. Aqui é mais intuitivo você perceber que você precisa sim de dois sistemas. Você tem dois blocos em pontos diferentes. Não tem como, por exemplo, eu colocar um diagrama de corpo livre aqui no meio da corda e analisar tudo isso, tá? Precisa de dois pontos separados. Eu tenho dois corpos diferentes. Eles estão ligados por uma corda, mas a princípio não é viável tratar esse sistema como um corpo. Né? Eu preciso de duas partículas diferentes, uma em A e uma em B. Então, analisando em A, eu tenho... tem mais um detalhe. A corda, né? O cabo, ele faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, esses 30 graus com a horizontal, eu posso usar ele aqui para calcular a tensão na corda. Ele fez algo muito ruim. Na verdade, ele usou 60. Mas esse 30 que está aqui, eu posso usar ele aqui embaixo, né? Enfim, usar os 60 daqui de cima não é a opção mais visível, na verdade. Então, é irrelevante, né? Porque o seno do ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Mas, enfim, só um comentário. Então, nós temos aqui T aponta para a direita e para cima no bloco A. Então, o seno dele vai dar horizontal. Então, T seno de 60 e o cosseno vai dar a vertical. Depois eu tenho R negativo em X com seno de 45, que é irrelevante, porque 45 sempre vai ser o mesmo valor. E com cosseno de 45 na vertical. E depois eu tenho o peso 100, que eu já vou deixar do outro lado. E aí eu tenho esse sistema que, na verdade, é muito fácil de resolver. Se eu já somar as duas equações aqui do jeito que elas estão, porque cosseno e seno de 45 são iguais, então eles já vão naturalmente se eliminar, eu vou ter o seguinte: T seno de 60 mais T cosseno de 60. E isso vai ser igual a 100. Então, a partir disso, eu já obtenho diretamente o valor de T, que vai ser 100 vezes, melhor, dividido por seno de 60 mais cosseno de 60. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter 73,2 libra-força. E aí, daqui eu já consigo obter o valor de R também. Né? É só substituir ali na primeira equação. Ou melhor, em vez de fazer isso, eu vou copiar. Então,
Então, substituindo aqui 73,2 vezes seno de 60 e dividido por cosseno de 45, isso vai dar 89,7 aproximadamente. Daqui eu já tenho então que R é 89,7. Estou já resolvendo porque ela é tão simples que já vale a pena a gente fazer. Depois, olhando a próxima, eu vou ter agora aqui o T cosseno de 30 é negativo e o T seno de 30 também é negativo. Eu tenho uma força P aplicada aqui na horizontal e já acabaram essas forças. E depois eu tenho uma força R, só que tem um negócio errado aqui, tá? Vou até aproveitar que é RA, tá? Isso é importante, aqui é RB. Porque a reação no plano inclinado vai ser diferente da reação do plano horizontal. E aqui tem um erro, tá? Essa força P é aplicada para baixo. Aqui, e não para cima. Não sei nem se tem como apagar isso ali, mas isso aqui é para baixo. Então, aqui eu dei um jeito de apagar para isso não ficar confuso para vocês depois. Então nós temos aqui agora esse sistema. E de novo, o que nós temos? Da equação de cima, eu consigo resolver de cima para P. Então P é igual a T cosseno de 30. Mas T nós já sabemos, né? Porque T nós descobrimos ali em cima. Então isso daqui, ó, é 73,2 cosseno de 30. Então com isso a força P vai ser 73,2 raiz de 3 dividido por 2. Vai dar 63,4. Então essa é a força necessária para manter o sistema em equilíbrio. E aí substituindo também o T aqui embaixo, então menos 73,2 vezes seno de 30, que é meio. Eu já vou passar para o outro lado. Então eu vou ter 100 mais isso aqui, que vai ser igual a RB. E aqui era RA. Então 73,2 mais 100 vai dar 136,6. Na verdade aqui não era Newton, né? Nem aqui. É libra força. Então agora eu tenho aqui 136,6 libra força. Então acabamos esse aqui também. E aí dessa sequência agora nós temos o mais difícil, que vamos continuar aqui mesmo. Então agora o que nós temos é o seguinte: eu tenho esse sistema aí, né? A geometria dele é mostrada, o peso pendurado em C tem, ou melhor, o corpo pendurado em C tem um peso de 2.000 newtons ou 2 kilonewtons, e a gente quer saber qual é o peso W e a tensão nos cabos para que esse sistema esteja em equilíbrio. Ele também é bastante simples, né? Observem que o diagrama dele vai ser um peso aqui em C, uma tração CD e uma tração CB. Um peso em B, uma tração BC e uma tração BA. E a partir disso, a gente vai descobrir, né? Fazer também dois diagramas de corpo livre, que na verdade eu acho que eu já tenho eles aqui.
Então, o diagrama é bom que ele já traz também as geometrias, mas é interessante a gente ver aqui o seguinte. Para a força CD, eu vou precisar do triângulo 9, 12, que está aqui, e a próxima variável que é 15, né? Eu tenho aquela relação triângulo 9, 12, 15, triângulo 3, 4, 5, triângulo 5, 12, 13, né? E por aí vai. Aqui a gente tem um 5, 12, 13, né? Estava aqui embaixo. Aqui. Então, o que nós vemos? Isso aqui vocês não precisam saber, né? É só calcular pelo Teorema de Pitágoras, mas alguns a gente acaba decorando. Então, vejam o seguinte. Para TCD, eu preciso do triângulo 9, 12, 15. Para a força CB, eu preciso do triângulo 12, 16, 20. Para a força BC, eu preciso do mesmo triângulo. E para a força BA, eu preciso do triângulo 5, 12, 13. Então, é isso que nós vamos fazer para calcular senos e cossenos, ok? Então, aquela coisa típica, aqui eu tenho o ponto C, eu vou deixar isso escrito, e aqui eu tenho o ponto B. Então, eu vou somar as forças em X e em Y para B e vou fazer a mesma coisa para C. Então, dada toda essa geometria, nós temos aqui que TCD aponta para a esquerda e para cima. Então, ele é negativo em X e positivo em Y. Em X eu preciso do seu seno, que é 9 sobre 15. Em Y, do seu cosseno, que é 12 sobre 15. Depois a força TCD, CB, eu vou usar o triângulo 12, 16, 20. Então, de novo, ela é positiva para X, porque aponta para a direita, e negativa para Y, porque aponta para baixo. Eu preciso agora do seu cosseno para X, que é 16 sobre 20, e do seu seno para Y, que é 16 sobre 20. E por fim, eu tenho a força peso, né? Que vai ser 2.000, ou se vocês quiserem, podem usar 2 também para fazer em quilonewtons. Não tem problema nenhum isso. Não vai interferir em nada. Então agora, para resolver esse sistema, o que eu vou fazer é eliminar ou TCD ou TCB. Os dois são fáceis de eliminar, então é irrelevante. Eu vou escolher aqui TCB, então vou multiplicar por cima por 12, embaixo por 16 e somar. Bom, acho que vai ficar um pouco grande, eu vou fazer aqui embaixo. Então, fazendo essa soma, eu vou ter o seguinte: menos TCD vezes 9 sobre 15 vezes 12, mais TCD vezes 12 sobre 15 vezes 16, que vai ser igual a 2.000 vezes 16. Então, feito isso, eu tenho que TCD vai ser igual a... É o seguinte, eu vou puxar isso para cá. Então, a partir disso, TCD vai ser igual a 2.000 vezes 16 dividido por 12 vezes 16 dividido por 15 menos 9 vezes 12 dividido por 15. Então,
Dá para simplificar aqui, né? Dá para passar o 15 para cima multiplicando e fazer esse 12, 16 vezes, melhor, menos 9 vezes 12. E aí isso vai dar 5.714,3 newtons. Então nós descobrimos TCD. A partir de TCD, nós fazemos TCB. Vou descer mais isso aqui. Então agora o que eu vou fazer é escolher uma das duas equações e substituir, né? Não tem muito mistério. Vou pegar da primeira. E aqui então eu vou ter que TCD é 5.714. Lembrando que o sinal é dado na equação, né? Então, vezes 9 dividido por 15. Passo para o outro lado, vezes 20 dividido por 16. E aí vai dar 4.286. Então, TCB é 4.286 newtons. Observe que nenhum deles pode ser negativo, porque são cabos. Cabos não tem compressão. Montando o segundo sistema, eu tenho na horizontal um TCB, que é negativo, e eu preciso do seu seno, que é 16 sobre 20. Depois eu tenho embaixo um TCB que é positivo, e aí eu vou usar o cosseno, que é o 12 sobre 20, que aqui já dá para simplificar, né? Tanto 16 sobre 20 quanto 12 sobre 20. Ficaria muito mais fácil, né? Vai ficar 4 sobre 5. Depois eu tenho TBA. TBA variável nova. Então, TBA eu vou precisar do cosseno. Ela é positiva em cosseno com 12 sobre 13. E negativa em seno com 5 sobre 13. Igual a zero em cima, igual a zero embaixo, mas como eu tenho o peso W, então ela vai ser igual a W. Lembrando que W não foi dado, tá? W é esse peso verde. Então, a partir disso, eu já tenho TBA, né? Tenho TBA da equação de cima. Ou melhor, tenho TCB, né? Então, esse TCB eu vou substituir aqui. E a partir disso, eu já vou descobrir a primeira equação. Então, aí eu tenho TBA igual a 13 sobre 12 vezes 16 sobre 20 vezes aqui menos 4.200, ou melhor, menos não, porque eu passei para o outro lado, vai perder o menos. 4.286. Então, de novo, né, dá para simplificar antes de fazer essa conta toda. E aí eu vou obter TBA igual a 3.000. Vou trocar de cor. Então, TBA vai ser 3.714 newtons. Obtendo TBA, e como eu já tenho TBC, lembrando que TBC e TCB são iguais, né? A partir disso, então, eu consigo resolver essa última equação aqui, substituindo esses valores, né? Então, eu tenho 3.714 aqui no TBA e tenho 4.286 aqui no TBC. E aí que automaticamente eu já vou obter o valor de W, né, de forma direta. Então, W vai ser 4.286 vezes 12 dividido por 20 menos 3.714 vezes 5 dividido por 13. Isso vai dar 1.143. Então, com isso eu tenho aqui que o meu W é
1.143 newtons. Bem tranquilo, na verdade, né? Por mais que ele classifique como difícil, não é difícil. É um sistema de forças só um pouquinho mais complexo, né? Não tem nada demais aqui. Então, isso daqui encerra, na verdade, a parte de análise de força bidimensional com cabos barras. E agora a gente vai adentrar um outro mundo, que é o das polias. Nesse primeiro exercício, ele pede o seguinte. Eu tenho esses cabos, né? Tenho esses segmentos aí. Eles suportam esse peso W que está sendo mostrado. E aí ele pede, assumindo que os segmentos do cabo são verticais, determine a tensão T nesses cabos. Então a gente vai assumir que todos eles são verticais, por mais que não pareçam. E é isso aqui a gente vai usar para responder a pergunta B. Por enquanto, vamos lá. Em A, eu tenho o seguinte. Na primeira figura, eu tenho aí simplesmente... talvez é interessante fazer o diagrama, né? Então vamos fazer um pequenininho aqui. Ó. Então em A eu tenho isso. Uma força para baixo, uma para cima e um ponto. Esse ponto representa, né, o bloquinho. Então vou fazer um bloquinho aqui assim. Essa força de baixo é a força peso. Essa força de cima é a tração no cabo. Então, para eu calcular o equilíbrio desse sistema, eu tenho aqui que o somatório das forças em y igual a zero é igual a T menos W. Então, W é igual a T. E aí, isso eu vejo aqui, ó. Se eu equilibrei esse sistema, ok? Só que se esse aqui é T, esse aqui também é T. Então, essa força precisa ser a mesma daqui. Então, aqui eu vou ter forças assim. Então, isso quer dizer que o cabo T, nessa situação aqui primeira, ele vai ser T igual a W. Então, não tem muito mistério. Na segunda, eu tenho em todas eu tenho esse sistema que eu fiz aqui do lado. Observem isso. Todas, o primeiro passo a analisar é esse. Não tem mistério. Agora, o que mudou aqui? Que agora eu tenho uma força para cima só que aqui muda. Agora eu tenho duas, melhor, eu tenho uma para baixo, eu tenho duas para cima. Então agora é como se eu tivesse isso. Aqui o meu cabo vai sustentar o peso W, mas agora aqui eu vou ter duas forças T apontando para cima. Então o meu sistema de somatório de forças aqui, observem que é igual ao da segunda. Ó. Aqui eu tenho uma força sim, e eu tenho duas apontando para cima. Então eu tenho o mesmo sistema nessas duas figuras. E aqui eu vou ter o seguinte, o somatório dessas forças igual a zero vai ser 2T menos W igual a zero. Então com isso, eu tenho aqui que T é igual a W sobre 2. Então isso para as segundas. Na próxima, eu vou apagar isso aqui para não ficar bagunçada a imagem para vocês depois. Agora na próxima eu tenho de novo. Observe que o sistema sempre começa por aqui no caso, né? E aí o que vai mudar são as trações. Então agora eu tenho de novo aqui em D uma força para baixo, mas eu tenho 3 cabos puxando para cima. E na outra, na E, eu tenho a mesma coisa, ó. Tenho uma força para baixo e 3 cabos puxando para cima. Então, e por que eu sei que os 3 estão puxando? Eu vou até dar um bom zoom nisso. Observa aqui, ó, que esse cabo é como se ele começasse aqui, desse a volta,
né, viesse aqui, desse outra volta, e aí chegasse aqui. Então tem o mesmo cabo, né? Ele é o mesmo cabo. A tensão nesse cabo precisa ser a mesma ao longo dele todo. E aqui é a mesma história. Eu tenho o cabo que começa aqui, ele dá a volta e depois ele vem. Em qualquer situação, o que eu estou querendo mostrar? Esse cabo precisa, ele é como se ele dividisse essa força, né? Ele divide a força aqui, aqui e aqui. Como ele é o mesmo cabo, ele está passando por vários sistemas de polia, ele vai dividir essa força que está sendo aplicada. Então, nesses dois outros sistemas aqui, eu vou ter que o somatório dessas forças é igual a zero. Ele vai ser igual agora 3t, que estão apontando para cima, né? Igual a zero, e t vai ser igual a w sobre 3. E é fácil perceber que a próxima, de novo, eu tenho a força w, só que agora eu tenho 4 t's. Então, eu vou ter 4 forças apontando para cima agora. E aí também é fácil perceber que o meu somatório de forças em y igual a zero agora vai ser 4t menos w igual a zero. Então, t é igual a w sobre 4. Quanto maior a quantidade de cabos que passam pelo mesmo ponto, maior vai ser essa quantidade de divisão da força. Na pergunta B, ele faz o seguinte: supõe agora que o segmento desses cabos não são mais verticais. E aí ele pergunta: a sua resposta na parte A vai ser afetada? E aí ele dá o seguinte exemplo, ou melhor, ele não dá, né? Ele pede para você fazer. E aí eu coloco essa figura aqui para a gente observar o seguinte: se eu tiver essas forças inclinadas, então esse aqui é o meu peso e esse aqui é o meu sistema de cabos. Para ele estar inclinado, eu preciso ter pelo menos 2 aqui, né? Então eles estão assim agora. Se eu somar as forças aqui em Y, o que eu vou ter? Eu tenho eu tenho T seno alfa mais T seno alfa, né? Eu ia escrever 2, mas eu vou colocar em extenso isso. Menos o peso igual a zero. Então isso quer dizer que eu tenho 2T seno alfa, que são iguais, igual a W. Com isso, a tração no cabo agora, ela é W dividido por 2 seno de alfa. Aí depende de qual é o alfa da inclinação, ok? O que a gente vê com isso? Ou melhor, não é seno, né? Não é seno, é cosseno. O jeito que ele colocou o ângulo aqui tá parecendo seno. Mas enfim, irrelevante, né? Para a pergunta se é seno ou se é cosseno, irrelevante. O que interessa aqui é o que? As forças calculadas em A vão mudar? Vão. Né? Afinal de contas, agora não tem mais T sobre, ou melhor, W sobre 2, W sobre 3. Eu vou ter a porção da inclinação dos cabos, em função de cossenos ou de senos. Então muda. Né? Essa é a essência da pergunta. Então, o que a gente percebe é que toda vez que as forças estiverem inclinadas, os cabos estiverem inclinados, as forças vão ser modificadas. Nessa próxima pergunta aqui, eu tenho o seguinte, na verdade é a mesma pergunta, né? Qual é a tensão no cabo em função de W? E aí, eu tenho aqui, eu coloquei 2 sistemas para a gente analisar, um em relação ao primeiro e outro em relação ao segundo. Então, vou deixar ele aqui no canto. Quando a gente olha para o primeiro aqui, eu tenho de novo aquela situação. A força W aponta para baixo
Então eu vou ter uma tensão aqui que vai ser igual a W. Agora, eu vou analisar em relação a esse ponto aqui. Né? Se a tensão T aqui era T igual a W, eu tenho aqui também T igual a W. Então, nesse cabo aqui de cima, que eu também é um cabo T, o que eu vou ter? Dois T's apontando para baixo, mais um T apontando para cima. Só que é um cabo diferente esse aqui, eu vou chamar ele de T1. E aí isso precisa ser igual a zero. Como T é W, então eu tenho menos 2W mais T1 igual a zero. Então percebam que eu vou ter a tensão nesse cabo T ali igual a W. E aí eu coloquei essa imagem do que eu desenhei aqui. Ó. Eu tenho as duas cordas, os dois cabos que valem W. Então eu tenho que T menos 2W é o somatório do equilíbrio igual a zero. Então nessa situação, a tensão no cabo é igual a 2 vezes peso. Então percebem que nessa situação desenhada, eu não vou ter a diminuição do peso, eu vou ter o contrário, o aumento. Então, esse sistema de polias aqui, ele aumenta o peso. Esse aqui diminui. Percebem a diferença? Aqui os cabos apontam, é como se eles apontassem para cima. Nessa daqui os cabos apontam para baixo. Então essa é a diferença. Vou colocar aí um Azinho aqui, que essa é a letra A, e aqui um B. Então, observe agora o seguinte. No segundo sistema, eu tenho a mesma coisa do primeiro, né? Então, aqui eu tenho aquele T1, aqui eu tenho um outro T1, que na verdade são os Ws, né? Então eu tenho que esse cabo aqui, ele vale 2W em relação à sua tensão. Só que agora eu tenho que essa tensão ela vai ser dobrada de novo em relação a esse T que está em cima. Então eu vou ter 2W mais 2W igual a tensão. E aí isso está mostrado aqui. Ó. No primeiro sistema eu tenho os seus pesos W. E no segundo eu vou ter esse peso anterior dos T2. Cada T2 vale 2W. Então a partir disso eu vou ter que essa tensão vale 4 vezes o peso. Então agora eu tenho a mesma coisa do começo, né? Eu vou fazer até o seguinte, eu vou chamar aqui de T1. Aqui eu vou chamar de T1. Então T1 é igual a 2W. Mas aí eu vou ter aqui em cima agora um T2. E T2 vai ser menos T1 duas vezes para o equilíbrio, né? Então tem que T2 é igual a 2T1. Só que T1 é igual a 2W. Então com isso eu tenho que T2 é igual a 4 vezes o peso. Então esse sistema de Polias ele vai multiplicando até nós obtermos um valor para a tensão nesses cabos. Ok? Vamos ver quantos faltam. 1, 2, 3. Tá, vou encerrar esse vídeo aqui. E aí eu faço outro finalizando. Observem que agora a gente vai aumentar um pouquinho a dificuldade mesmo desses sistemas agora com polias. Inclusive, é bom até ressaltar isso. São as mesmas questões, tá? Essas questões nós já resolvemos em algum momento. A diferença é que agora eu tenho sistemas de polias. Então é esse que é o ponto dessas questões.